Muito bem, iniciando aqui então o nosso estudo de hoje, o livro Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, psicografia do Chico, do Valdo Vieira. A primeira parte, então, o capítulo número 8, Evolução e Metabolismo. Nós vamos dar sequência aqui nos itens desse capítulo, acumulações de energia espiritual, impulsos determinantes da mente. Nós vimos anteriormente os itens excitações químicas, tratando aqui dos processos de nutrição que nós vimos, toda a parte, o trabalho dos elementos químicos no nosso corpo. Falávamos aqui também sobre a administração do metabolismo, a forma como os processos digestivos foram se aprimorando no decorrer do tempo, acompanhando a evolução dos nossos organismos, isso dos nossos no sentido nós, seres humanos, assim como também das demais espécies da natureza. E agora vamos aqui para acumulações de energia espiritual. Então nós saímos, não totalmente, mas focamos mais a nossa atenção para a relação do espírito com o organismo. O espírito sendo ali o centro de comando, a mente sendo o centro de comando do funcionamento do que acontece no nosso organismo, seja daquilo que é tratado intencionalmente, ou mesmo por reflexo das emoções, ou mesmo inconscientemente como um condicionamento do nosso organismo, da mente, produzindo os efeitos no nosso organismo. Então diz aqui André Luiz para nós: por intermédio dos mitocôndrios, ou mitocôndrias, como é chamado hoje, uma das organelas que existem no citoplasma das células, considerado para nós como sendo ali o centro de forças, a usina que produz energias. Então, por intermédio dos mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual. Então, se por um lado ele é a usina de força da célula, ao mesmo tempo ele também trabalha na acumulação de energia espiritual. Então, uma relação bastante interessante entre o perispírito e o corpo físico. Então, os mitocôndrios, que podem ser considerados acumulações de energia espiritual em forma de grânulos, assegurando a atividade celular, isso pela produção de energia, como comentei. A mente transmite ao carro físico, a que se ajusta durante a encarnação, todos os seus estados felizes ou infelizes, equilibrando ou conturbando o ciclo de causa e efeito das forças, por ela própria libertadas nos processos endotérmicos, mantenedores da biossíntese. Então, o que ele coloca para nós é que os estados felizes ou infelizes do espírito durante a encarnação provoca no nosso organismo uma reação, um efeito, que é o que traz para nós aqui a saúde ou a doença. Então, começando tudo na nossa mente, principalmente falando para nós aqui dos processos endotérmicos, dessa produção de energia dentro das células, mantenedores da biossíntese. Se a célula não funciona bem no seu processo fisiológico, significa que o nosso organismo vai ser comprometido, então trazendo para nós desequilíbrios de várias espécies. Então, já começamos a ver aqui uma relação direta entre as diversas filosofias que nós temos hoje aqui no nosso mundo, que nos convidam para uma mudança de postura, uma mudança de atitude mental, não apenas nessa parte mental, mas também até mesmo nos nossos hábitos, no nosso modo de viver. Então vemos que não é apenas ali um modismo, temos uma lógica, porque a vida que nós vivemos sendo mantida dentro do equilíbrio, significa que o nosso corpo também vai trabalhar equilibradamente e, consequentemente, trazendo para nós, proporcionando a nossa saúde orgânica.
Então a mente ligada diretamente com a saúde do nosso corpo. E aí então nós entramos, né, poderíamos entrar de uma forma mais profunda, falando, por exemplo, sobre o equilíbrio da fisiologia do nosso corpo, do nosso metabolismo. Poderíamos falar sobre o nosso sistema imunológico, mais fortalecido ou menos fortalecido, e aí até mesmo cientificamente já foi mostrado para nós que muitos estados mentais trazem para nós ali uma fragilidade, né, ou uma potencialidade nesse nosso padrão imunológico, fazendo com que nós permaneçamos com a nossa saúde íntegra ou comprometendo a nossa saúde em diversas situações. Então, vemos a mente ligada ao corpo e a mente sendo ali a principal responsável pela manutenção do nosso corpo. E aqui nós não falamos a respeito das questões reencarnatórias, porque o que ele coloca para nós aqui, o ciclo de causa e efeito das forças por ela própria liberadas, ele fala sobre o funcionamento do nosso corpo. Agora nós temos ali, nesse trabalho feito antes de nós reencarnarmos, o estado mental do espírito na elaboração do organismo que ele vai utilizar, e esse organismo já podendo trazer as suas deficiências, o seu estado de comprometimento pelo fato da mente do espírito já estar desequilibrada. Então temos esse estado antes da encarnação, na elaboração do nosso corpo, e daqui mesmo estando encarnado agora, a mente continuando ainda a influenciar no funcionamento do nosso organismo. E ele continua: nessa base, dispomos largamente dos anticorpos e dos múltiplos agentes imunológicos cunhados pela governança do espírito em favor da preservação do corpo, de acordo com as multimilenárias experiências adquiridas por ele mesmo na lenta e laboriosa viagem a que foi constrangido nas faixas inferiores da natureza. Então esse processo que vem se desenvolvendo durante tempos imemoriáveis para nós, tempos que nós não conseguimos nem processar para saber exatamente quanto tempo isso vem acontecendo, mas o detalhe é que nós percebemos aqui, nesse parágrafo, falando sobre os agentes imunológicos cunhados pela governança do espírito. E nessa fase de pandemia que nós estamos vivendo, onde falar de sistema imunológico, falar de vacinas, falar de contaminação e tudo mais, nós vemos ali muitas especulações para saber exatamente ali os indivíduos que são contaminados, por exemplo, eles foram contaminados por um processo natural de contato com o vírus ou porque houve uma alteração no seu sistema imunológico de acordo com as condições que ele vive. E aqui nós não falamos exatamente assim de grandes desequilíbrios mentais, de psicopatologias, por exemplo. Nós falamos apenas do nosso modo de viver. É uma rotina que nós vamos vivendo, onde a nossa mente vai ali lidando constantemente com pequenos desequilíbrios, e esses desequilíbrios então afetando o funcionamento do nosso organismo, especialmente nessa parte do nosso sistema imunológico. E aí nós temos também ali as ideias, que o indivíduo bem equilibrado, ele tem um sistema imunológico mais fortalecido e, portanto, as chances de uma contaminação por essa doença, como por outras também, acaba sendo cada vez mais reduzida. Ou mesmo tendo contato com essa doença, a resposta do seu organismo acaba sendo muito mais efetiva, fazendo com que os efeitos da contaminação sejam minimizados. Mas aí são estudos que precisam ser feitos para trazer essa relação entre mente e corpo, e mais do que isso, entre espírito e corpo. Bom dia, dona Miriam. Vamos lá. Então, mais uma vez, aqui a gente já lembra também que essa questão da doença trazida por Emmanuel, que a gente sempre trata desse assunto, falando então que o indivíduo que tem a mente sã tem o corpo são, ou seja, não existem doenças, mas existem doentes. Então, conforme o tempo for passando e nós nos fortalecermos cada vez mais dentro desses valores, equilibrando o nosso espírito, ou nos equilibrando espiritualmente, nós vamos então fazendo com que os nossos corpos se tornem cada vez mais saudáveis. E aí então, como comentei na semana passada, essa projeção que nós temos para os mundos, para o mundo regenerado, como é o futuro, o destino aqui do nosso planeta, que já vem passando por esse processo, ainda que seja o início desse processo, mostrando que
as doenças terão menos presentes, não apenas porque nós teremos uma evolução da nossa ciência, trazendo medicamentos, vacinas, prevenções, mas porque a nossa própria mente acaba sendo também ali um dos fatores principais para trazer para nós essa harmonização e, consequentemente, a saúde do nosso corpo. Mas ainda dependemos ainda de muitos estudos, principalmente colocando o espírito como um dos grandes elementos, um dos elementos principais nessa relação do nosso, que é a nossa presença aqui no mundo físico. E ele continua: da mesma sorte, possuímos funcionando automaticamente a secretina, a tiroxina, a adrenalina, a luteína, a insulina, a foliculina, os hormônios gonadotrópicos e unidades outras entre as secreções internas, à guisa de aceleradores e excitantes, moderadores e reatores, transformadores e calmantes das atividades químicas, nos vários departamentos de trabalho em que se subdivide o estado fisiológico. Então aqui André Luiz traz nesse parágrafo alguns dos principais hormônios, né, que atuam no nosso corpo. E é claro, a gente vai fazer aqui uma pesquisa rápida para poder conhecer um pouco do funcionamento dessas substâncias, que diz para nós assim então. Eu estou aqui no site todamateria.com.br, pesquisas aqui, né, sobre os hormônios. Então diz assim para nós: os hormônios são substâncias químicas produzidas pelas glândulas, tecidos especializados e neurônios que equilibram as funções biológicas do corpo. Cerca de 50 tipos de hormônios são produzidos pelas glândulas endócrinas. No corpo humano, os hormônios são responsáveis pelo metabolismo, crescimento, sexualidade, dentre outros. A palavra hormônio, de origem grega, significa movimento ou estímulo. Principais hormônios do corpo humano. Muitos hormônios são produzidos pelas glândulas que compõem o sistema endócrino: hipófise, tireoide, paratireoides, suprarrenais, pâncreas e as glândulas sexuais do corpo humano. Assim, os principais hormônios do corpo humano são hormônio de crescimento, GH, antidiurético, ADH, tiroxina, T4, paratormônio, adrenalina, glucagon, insulina, estrogênio, progesterona, prolactina, testosterona. Então a gente viu aqui nessa introdução desse artigo os principais hormônios que André Luiz menciona aqui no nosso texto, né? Então ele diz aqui para nós mais uma vez: da mesma sorte possuímos funcionando automaticamente, isso porque as glândulas funcionam de uma forma autônoma, né? Embora elas sejam provocadas e excitadas, né, pela nossa mente. Basta nós lembrarmos que durante o susto, por exemplo, ou durante qualquer forte emoção que nós estejamos vivendo, nós temos ali uma liberação de substâncias que vão provocar uma reação física, né, uma reação no nosso corpo a partir de uma manifestação física. Então nós temos aqui, como ele colocou, secretina, tiroxina, adrenalina, luteína, insulina, foliculina, hormônios gonadotrópicos, ou seja, os hormônios que estão nas gônadas, né, no caso testículos, né, ovários, que produzem ali os hormônios da sexualidade, entre outras unidades de secreções internas, né, que vão acelerar ou excitar, moderar, reagir, transformar, acalmar as atividades químicas. Então vamos aqui para a gente conhecer um pouquinho mais sobre esses hormônios. Então os tipos de hormônio: hormônio do crescimento, que diz assim para nós: é produzido pela hipófise, sendo essencial para o crescimento dos seres humanos. Ele atua no organismo na medida em que promove o desenvolvimento da massa muscular e do alongamento dos ossos. Sua ação está ligada à produção de IGF-1, que é produzido pelo fígado. A partir da junção do GH e do GF1 é que ocorre o crescimento e o desenvolvimento dos tecidos. Nós temos o antidiurético. Bom dia, Simone.
Produzido pela glândula hipotálamo e secretado pela neurohipófise, o hormônio antidiurético ou vasopressina atua sobre os rins, mais especificamente nos túbulos renais. Sua atuação está relacionada ao controle da excreção de água do corpo, regulando assim a pressão sanguínea e o volume de urina armazenado na bexiga. A tiroxina, trazida para nós aqui também por André Luiz, também conhecida como tetraiodotironina, é um hormônio produzido pela glândula tireoide, que por sua vez é produzido pela hipófise. O T4, que é o nome dessa, que é o registro, né, desse hormônio, atua em conjunto com outro hormônio, o anti-iodotironina, que é o T3, e na falta desses hormônios acontece a liberação de TSH, estimulando a produção desses hormônios. Ele é responsável por diversas funções orgânicas, como regulação do metabolismo, dos batimentos cardíacos, do desenvolvimento e crescimento do corpo e manutenção do peso corporal. Aqui a gente lembra, né, que ele está ligado à tireoide, né? Então você tem o hipotireoidismo ou hipertireoidismo que traz uma reação direta no nosso corpo. Então tem pessoas que são muito magras, que tentam trabalhar nesse campo, né, dos hormônios, desse campo endócrino, ou pessoas que são obesas por causa também de uma disfunção da tireoide, né? Então aqui o registro para nós, né? Bom dia, Elcio. Paratormônio é produzido pelas glândulas paratireoides, sendo responsável por regular a quantidade de cálcio no sangue. Esse hormônio atua em conjunto com a calcitonina para ajudar a reduzir o cálcio do sangue e estimular a glândula paratireoide para liberar o paratormônio e incitar a liberação de cálcio dos ossos para o sangue. Temos a adrenalina, que é um outro hormônio bastante interessante, né, pelas suas reações, produzida pelas glândulas suprarrenais, adrenais. A adrenalina é o hormônio que atua no sistema nervoso, sendo liberada em momentos de tensão e estresse, desenvolvendo sua função para preparar o corpo para a ação de algo. Ao identificar o gatilho de reação, a amígdala ativa o hipotálamo para que esse possa ligar o sistema nervoso ao endócrino. A glândula pituitária, a hipófise, libera para as glândulas suprarrenais a ativação do hormônio. Os efeitos mais comuns da adrenalina são sudorese excessiva, contração dos vasos sanguíneos, taquicardia, o aumento dos batimentos cardíacos, aumento da pressão arterial e frequência respiratória. Glucagon, um outro hormônio importante, produzido pelo pâncreas e que atua no equilíbrio da taxa de glicose no sangue. Sua ação é realizada por meio da ativação da enzima fosforilase, ou seja, quando as moléculas de glicogênio do fígado são transformadas em moléculas de glicose. É a partir da ação exercida pelo glucagon que é evitada a hipoglicemia, queda na taxa de açúcar no sangue. Temos a insulina, produzida pelo pâncreas. A insulina atua na absorção e controle da taxa de glicose pelas células. Ajuda a evitar a diabetes e a hiperglicemia, que é o aumento da glicose no sangue. Agora a gente começa a entrar nos hormônios sexuais, né? Então, no caso, o estrogênio, as mulheres sofrem bastante com isso, né? Que com o passar do tempo, nós temos ali uma redução na produção desse hormônio, trazendo ali diversas consequências, né? Então diz aqui para nós o texto. O estrogênio é um hormônio produzido pelos ovários femininos, né? André Luiz chamou aqui para nós de, pegando aqui o trecho, ele chamou de gonadotrópicos, ou seja, das gônadas, né? Então ele comenta para nós, aqui o texto diz, produzido pelos ovários femininos. Ele é responsável pelo desenvolvimento das características sexuais nas mulheres, como o crescimento dos seios, pelos pubianos, dentre outros. A produção deste hormônio pelo organismo varia de acordo com a idade da mulher. Na puberdade, o estrogênio desempenha importante função no ciclo menstrual. Durante a gestação, sua produção é aumentada, pois ele prepara o corpo para o parto.
O progesterona, um outro hormônio também importante, para as mulheres, né, principalmente, é um hormônio produzido pelos ovários, pois ele atua no desenvolvimento do corpo para receber uma gestação. Este hormônio é essencial para a mulher, pois tem relação com a menstruação, fecundação, transporte e implantação do óvulo fertilizado. O progesterona é responsável pela preparação do útero e das mamas, bem como a inibição das contrações uterinas, a fim de assegurar o desenvolvimento do feto. E aí vem depois a prolactina, um outro hormônio também, relacionado aqui com as mulheres, né? É o hormônio produzido nas glândulas mamárias femininas. Ele é responsável pela produção do leite para alimentar o bebê e, por isso, durante a gestação, as mamas ficam cheias de leite, a fim de assegurar a nutrição do recém-nascido. E agora para nós, né? Testosterona, hormônio produzido pelos testículos, sendo responsável pelo desenvolvimento das características sexuais masculinas. Os níveis de testosterona diminuem com o passar do tempo. Ela atua no desenvolvimento da bolsa escrotal, no crescimento da barba, no engrossamento da voz, crescimento dos músculos, dentre outros, né? Esse hormônio, quando ele começa a fazer efeito na adolescência, né? Eu lembro que a minha mãe falava que eu tinha voz de galo cansado quando eu era adolescente, porque a voz ficava falhando, era uma coisa terrível, né? Então, nós homens passamos por essa mudança, né, Brás? Nem me fala. É um desespero esse momento nosso. Mas vamos lá. Disfunção e distúrbios hormonais. Aqui depois, né, fala sobre algumas doenças aqui. Só para a gente... Deixa eu ver, aqui é um texto pequeno, só para poder completar aqui o raciocínio. Quando os hormônios não estão funcionando corretamente, dizemos que o corpo está sofrendo uma disfunção hormonal, que pode ocorrer tanto nos homens quanto nas mulheres. A disfunção hormonal é muito comum nos casos relacionados às glândulas sexuais. Os problemas mais recorrentes estão relacionados à infertilidade, aumento de peso, acne e pelos corporais, bem como os chamados ovários policísticos, no caso das mulheres, e a andropausa nos homens. No entanto, os distúrbios hormonais são caracterizados pela deficiência das glândulas endócrinas, de maneira que passam a produzir uma quantidade menor de hormônios. Dessa forma, o tratamento é baseado na reposição hormonal. Então, aqui só a título de curiosidade, para ilustrar um pouquinho aqui o nosso estudo. Então, o que vale para nós aqui desse item, né, que é essa acumulação da energia espiritual, a gente vai falando então sobre o desenvolvimento do organismo e, consequentemente, dos mecanismos para a manutenção desse organismo nessas condições. Então nós pensamos, por exemplo, que nós seres humanos passamos por essas disfunções hormonais, sentindo ali as suas consequências e da mesma forma sentindo os efeitos dos hormônios, mas aí a gente faz aquele processo regressivo, a gente vai então imaginando, né, os corpos dos seres de espécies menos complexas e nós vemos também ali a ação dos hormônios. Se nós pegarmos, por exemplo, um camundongo, que tem ali a sua reprodução sexuada, tem ali a gravidez, a gestação, e depois tem também a lactação, nós vemos o efeito desses hormônios também em ratos. E aí então a gente vai diminuindo cada vez mais, né, as espécies, e a gente vai percebendo que muitos hormônios vão deixando então de existir pelo fato das espécies estarem com uma estrutura biológica menos complexa. Então isso mostra também a nossa evolução, conforme o organismo evolui. Ele próprio então vai desenvolvendo mecanismos e sistemas para sua manutenção. Bom dia, Marral. Diz para nós aqui então, próximo item, impulsos determinantes da mente. Então aqui também para nós um outro texto que traz aqui como ponto fundamental a mente, como sendo ali o centro de comando de tudo que acontece no nosso organismo. Diz assim então: sobre os mesmos alicerces referidos, que nós tratamos aqui anteriormente, surpreendemos ainda as enzimas numerosas, como a pepsina, isolada por Northrop, esse cientista, chamado aqui, né, John Northrop, foi um químico estadunidense, agraciado com o Nobel de Química
em 46 pela sua preparação de enzimas e proteínas dos vírus em forma pura, ou seja, era um pesquisador que estudou essa parte da bioquímica. E depois nós temos também aqui a catalase definida por Van Euler. Vamos aqui de novo então. Catalase, diz aqui para nós o texto, né? Ela é uma enzima produzida, lembrando que enzima, como nós estudamos na semana passada, são substâncias químicas que aceleram processos, né? Reações no nosso corpo. Então é uma enzima produzida por quase todos os organismos vivos, responsável pela decomposição do peróxido de hidrogênio. Ela é encontrada na organela Peroxisomos, presente nas células de animais e vegetais. E o Von Euler, que é aqui o nome dessa personagem que André Luiz comenta, Hans Carl August Simon von Euler-Schelping. Esse é o nome do nosso cidadão, né? Ele viveu de 1873 a 64, que era um químico sueco nascido na Alemanha, né? E o trabalho dele foi investigação, concentraram-se principalmente no estudo do conteúdo das vitaminas de alguns vegetais, o caroteno, como a provitamina A, e a química das enzimas de fermentação. E foi exatamente ali que ele ganhou então o Nobel de Química em 1929, estudando a fermentação do açúcar e das enzimas responsáveis pelo processo. Então hoje, aquilo que para nós, né, é parte dos livros didáticos, muitas dessas reações de enzimas e tudo mais, ela teve um começo na sua investigação. Então foram esses homens de ciência que no passado se aventuraram então, né, em explorar um pouco desse campo das reações, esse campo mais microscópico, vamos dizer assim, para trazer para nós depois todo esse entendimento do funcionamento do nosso organismo. Então André Luiz menciona esses dois cientistas, né? Então ele diz para nós de novo, né? Sobre os numerosos alicerces referidos, surpreendemos ainda as enzimas numerosas como a pepsina, lembrando que a pepsina é uma enzima que atua no estômago no processo de digestão. Então ela foi isolada por Northrop, que foi esse que nós vimos primeiro, e a catalase definida por Von Euler, esse que nós vimos agora, tanto quanto outras muitas que a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, estudar, fixar e manobrar com vistas à manutenção e defesa da saúde física e da integridade mental do homem no quadro de merecimentos da humanidade, de vez que todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive da renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos são acalentados nos círculos celulares por fermentações sutis, aí nascidas através de impulsos determinantes da mente, por ela convertidos nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas, arremessadas de um tecido a outro, aguardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares ou de catalisar as reações desse ou daquele tipo, destinadas a garantir a ordem e a segurança da vida na urdidura das ações biológicas. Então, André Luiz aqui ele apresenta para nós, né, todo esse parágrafo, falando inicialmente, né, que nós, com o passar do tempo, nós vamos descobrir que substâncias são essas e as reações que elas provocam, porque hoje nós estudamos, por exemplo, no século XXI, a impressão que dá é que nós já descobrimos tudo aquilo que poderia ser descoberto no nosso organismo. Sendo que, na verdade, cada dia que passa surge algo novo. Claro, né, que sempre num campo cada vez menor, cada vez mais estreito de pesquisa, porque nós tivemos uma ideia geral do macro, né? Como é que o nosso corpo funciona, quais são as suas estruturas, pelo menos um conhecimento mais amplo. Mas conforme o tempo vai passando e a nossa ciência vai se desenvolvendo com a sua tecnologia e com o conhecimento, nós vamos aprofundando cada vez mais os nossos conhecimentos. É então que nós vemos, né, que
como eu comentei com vocês já outras vezes, né, que não basta, por exemplo, como no passado, o indivíduo se formar como médico, em que na verdade ele era um médico generalista, né, ele estudava sobre todos os campos. Ele era capaz de ver ali uma dor de ouvido, uma unha encravada, fazer um parto, cuidar de uma fratura. Então ele era capaz de fazer tudo isso. Porque, na verdade, as ações básicas que eram apresentadas nas faculdades de medicina permitia que os cientistas, pelo campo de conhecimento que existia naquela época, ele tivesse ali uma facilidade para abranger todas essas áreas. Mas conforme a ciência foi evoluindo e cada área de pesquisa foi se tornando cada vez mais profunda, já não foi possível encontrar uma pessoa que se formava em medicina e tratava de tudo. Ele começou então a se especializar nessa ou naquela área para tentar abranger um tanto daquele conhecimento. E mesmo naquela área específica que ele atuava, ele acabava se aprofundando mais ainda num detalhe daquela área sem ter conhecimento geral sobre os outros. Ou melhor, tendo conhecimento geral, mas sem se aprofundar nos outros. Por isso, então, a gente coloca, né, que o homem, com o passar do tempo, a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir. Depois dessas descobertas, ele vai saber estudar, fixar esse conhecimento e saber manobrar. Saber, então, ali no caso, por exemplo, de um hormônio que acaba sendo descoberto, ele é capaz, então, de trabalhar ali com medicamentos para poder controlar ali os excessos ou a redução para poder fazer com que o organismo fique equilibrado. Isso em várias situações. E esse é só um exemplo, né, no caso dos hormônios. Mas a gente poderia, observando hoje, por exemplo, no contexto em que nós estamos, falando sobre a pandemia, nós temos virologistas, infectologistas que estão fazendo exatamente isso. Então, se por acaso nós imaginamos que a nossa ciência já alcançou todos os graus do conhecimento em todas as áreas, nós vemos nessa pandemia surgindo um vírus novo, que é para nós assim um grande laboratório de aprendizado, que na prática nós estamos sofrendo os efeitos dele, mas ao mesmo tempo nós vemos todo o trabalho que a ciência faz para conhecer o vírus, para saber como é que é o seu meio de infecção, para saber quais são os seus efeitos, a reação em cada organismo, porque é realmente um mistério. Se nós pegarmos, por exemplo, o vírus da gripe, que é conhecido já, um vírus que se encontra presente aqui no nosso meio já há alguns séculos, nós somos capazes já de determinar quais são os seus sintomas e que medicamentos podem ser utilizados para poder aliviar ali os seus efeitos. Já que nós tivemos, inclusive, né, lá no começo do século XX, a chamada gripe espanhola, mas era uma gripe geral, que acabou ali, né, trazendo uma grande mortandade para a nossa sociedade planetária, mas já era um vírus conhecido. Então os antibióticos foram sendo produzidos, todos aqueles medicamentos para lidar com os efeitos, né, anticongestionantes, antitérmicos e outros medicamentos que sendo aplicados, e de repente, quando a gente acha que já alcançou todo o grau de conhecimento, surge um vírus que é novo. Então, quer dizer, não conhecemos ainda de que forma que esse vírus atua. Um dos grandes mistérios que nós encontramos hoje é saber se uma pessoa que foi infectada, ela vai desenvolver então anticorpos, e a pergunta é, ela pode ser reinfectada? E aí então aqui no Brasil, como nos Estados Unidos, 2 casos foram registrados de pessoas que já foram contaminadas e foram novamente contaminadas, que é algo completamente novo. E a ciência coloca, mas como isso é possível se nós já desenvolvemos anticorpos? Então, o mesmo vírus contaminando a pessoa 2 vezes. Nas outras patologias, nós tínhamos um vírus que sofria mutação e aí então ele infectava de novo pelo fato dele atuar de uma forma diferenciada. Então nós estamos vendo isso agora, e não apenas nessa parte da infecção, mas dos seus efeitos, por que algumas pessoas não manifestam a doença e outros morrem por causa da doença, que medicamentos devem ser utilizados, como é que nós vamos produzir as vacinas, e aí tem sido algo bem interessante de nós vermos, né, nos meios de comunicação, todas as formas, né, os métodos utilizados por várias empresas para tentarem encontrar uma solução para essa vacina.
Ou pegam ali uma parte da proteína do vírus, ou pega ali a reação no nosso corpo, enfim, cada laboratório procurando desenvolver uma técnica para achar uma solução. Por isso, então, André Luiz coloca que no que diz respeito a esse ponto das enzimas e falando também dos hormônios, que ele coloca a ciência terrestre gradualmente saberá descobrir, estudar, fixar e manobrar, com vistas à manutenção e defesa da saúde física e à integridade mental do homem no quadro dos merecimentos da humanidade. Então, nós estamos aí testemunhando o efeito dessa pandemia nesse aprendizado que André Luiz coloca para nós. Porque se antes nós estudávamos uma doença que surgia e já era antiga, portanto já conhecida, aprendemos alguma coisa nova. Algo bastante parecido aconteceu quando a AIDS surgiu. Final dos anos 70, começo dos anos 80, quando começou realmente ali aquela propagação do HIV, a mesma coisa aconteceu. De que modo é que nós vamos lidar com esse vírus? Quais são os seus efeitos? Inclusive nós entramos ali no campo moral, dos preconceitos, né, acusando, por exemplo, homossexuais de serem responsáveis pela proliferação da doença. Depois percebemos que isso pode ser transmitido pelo sangue, enfim. Esse processo que André Luiz coloca, descobrir, estudar, fixar e manobrar, com vistas à manutenção e defesa da saúde física e da integridade mental, exatamente nesses processos. Não apenas na doença, né? Eu trouxe para vocês aqui a doença porque o assunto é em voga. Mas imaginemos então toda essa parte das enzimas, toda essa parte dos hormônios, do efeito do nosso corpo e outras tantas substâncias que vão surgindo nesse processo de descoberta, para entendermos como é que nosso corpo funciona, cada vez num campo mais específico, num campo mais restrito de pesquisa. Bom dia, professor. Deixa eu ver aqui. Dudu colocou, né? O problema é em receber mais de uma dose, recebemos a dose de Oxford e outra dos Estados Unidos. Será que isso não seria um problema? Tudo isso é questão de descoberta, Dudu. Exatamente esse é o grande desafio que a nossa humanidade vive hoje, né? De vermos assim que estamos tentando encontrar essas respostas, e a pergunta é, será que o efeito vai ser como nós gostaríamos? Será que vai haver algum conflito entre essas doenças? Né? Hoje pela manhã, inclusive, Brás, surgiu uma notícia falando sobre o desafio humano. O desafio humano é uma expressão que é utilizada para experiências, para testes, né, diferentes do que aconteceu, por exemplo, com esses testes de vacinas que nós estamos vendo, quando uma pessoa recebe a vacina e ela continua a sua rotina de trabalho no ambiente onde ela geralmente se encontra, para ver como é que ela vai reagir. Já no caso do desafio humano, você recebe a vacina e depois você recebe o vírus propositalmente. Então temos 32 mil voluntários, 32 milhões de voluntários espalhados pelo mundo e 9 milhões só de brasileiros. Que eles querem se colocar à disposição, não vão ganhar nada com isso, mas eles querem ser vacinados e querem ser infectados para a ciência entender o funcionamento desse organismo. E é aí então que vem essa parte interessante de vermos de que forma que a nossa ciência vai evoluindo, quais são os seus métodos, né, quais são as suas descobertas e quais são os benefícios que isso vai trazer para a nossa sociedade. E é o que André Luiz coloca para nós aqui. Então continua, diz assim: pois é, Dudu, o objetivo não é esse, né? O objetivo ele é visto inclusive pela nossa própria sociedade como uma ação de altruísmo, ou seja, você se colocar à disposição para o benefício da humanidade. Então, assim, o objetivo é algo maior do que a intenção do indivíduo de se destruir. Ele não tem essa pretensão. Pelo contrário, ele coloca, olha, se essa é a forma de nós acelerarmos esse processo de descoberta, então eu me coloco como voluntário. E outras tantas experiências foram feitas em outros campos, onde também havia, sim, esse mesmo tipo de voluntários, né, para várias experiências, para cirurgias, para técnicas, enfim.
Então essa é a parte interessante, né? O Hermes colocou, né, são como figuras marcadas, sim, são selecionados para isso, com critérios entre 30 e 35 anos, com saúde perfeita, e então eles vão e se colocam à disposição, né? A ideia é essa, né, Marral? Todos eles se colocam à disposição para isso, né? Vamos lá. Continua dizendo para nós aqui, né? E ele diz ainda assim que, de vez que todos os estados especiais do mundo orgânico, inclusive o da renovação permanente das células, a prostração do sono, a paixão artística, o êxtase religioso e os transes mediúnicos são acalentados nos círculos celulares, por fermentações sutis. Então essa sutileza dessas fermentações que vão acontecendo no nosso corpo provocam exatamente essas reações. Uma paixão artística não é simplesmente ali uma motivação do espírito, mas existe algo no nosso corpo que acontece. O êxtase religioso é a mesma coisa. Transes mediúnicos também, a gente lembra que a própria mediunidade ela é um estado orgânico, um estado biológico. E ele coloca, através de impulsos determinantes da mente, por ela convertidos, nos órgãos em substâncias magneto-eletroquímicas, arremessadas de um tecido para outro. Então a gente viu ali que uma glândula formada por determinado tecido elimina então esses hormônios e libera esses hormônios que acabam sendo absorvidos por outros tecidos. Então esse trabalho conjunto entre diversos sistemas aqui do nosso corpo, guardando a faculdade de interferir bruscamente nas propriedades moleculares e catalisar as reações desse ou daquele tipo. Então, quando se libera esses hormônios, essas substâncias, rapidamente provoca um efeito, não é um efeito a longo prazo. Muitas vezes nós temos um efeito imediato, como é o caso, por exemplo, da própria adrenalina. Mas, por outro lado, nós temos ali, no caso do hormônio do crescimento, nós temos os hormônios sexuais, que vão tendo uma atuação gradual que vai acontecendo durante os anos. Né? Pelo menos ali um período, uma faixa de tempo na puberdade, que é o momento ali de maior explosão desses hormônios sexuais, exatamente para a organização dos sistemas, do organismo, de acordo com a sexualidade de cada corpo, né? E aí, como nós colocamos um pouco mais acima, aqui quando André Luiz coloca sobre cadê aqui? Descobrir, estudar, fixar e manobrar. No caso, por exemplo, da sexualidade, nós vemos não apenas ali o próprio controle e a influência da ciência na elaboração do organismo de acordo com a sexualidade, como também a própria intervenção da ciência para fazer alterações. Como nós temos hoje, né, a transexualidade, por exemplo, ela não é apenas uma questão de comportamento, ela também tem uma atuação biológica e psicológica. Então, no caso, o indivíduo começa a fazer ali, por exemplo, tratamentos hormonais para mudar as características do corpo, e nós vemos o efeito claro nisso. A aparência da pessoa ela modifica completamente pela atuação disso tudo. E aconteceu exatamente porque a ciência foi se aprofundando e alcançando esse grau de conhecimento, fazendo com que essa intervenção seja segura e efetiva. A partir desses conhecimentos. Aí nós entramos então nas questões éticas, nós entramos nas questões religiosas, sociais, que então é muito mais no campo moral e social. Mas na parte biológica nós vemos o efeito direto sobre tudo isso. Assim como também tivemos ali sobre mudança, por exemplo, a cor do nosso tecido, a cor da nossa pele, né? Então muitas polêmicas surgiram, por exemplo, em torno do próprio Michael Jackson, que tinha ali características durante a adolescência, durante a juventude, e depois, numa idade madura, tinha uma aparência completamente diferente, com cirurgias, com tratamentos com substâncias. Mas, enfim, a ideia é exatamente mostrar essa capacidade que nós temos de interferir no nosso corpo a partir da manipulação dessas substâncias. E aí, então, mas coloca no final aqui, né?
tudo isso então destinado para garantir a ordem e a segurança da vida na urdidura das ações biológicas. Então, pelo menos, garantir a ordem e segurança da vida no campo das ações biológicas. Agora, no campo moral, no campo espiritual, já é uma outra história. E é mais que existe uma correlação direta. Mas o que nós vemos aqui, pelo menos nesse trecho, é a atuação no campo da biologia. Tudo aquilo que nós podemos fazer para manutenção ou até mesmo para o prejuízo da nossa própria vida. E cada vez mais a ciência, então, vai trazendo ali as suas descobertas. Bom dia, Sandra. Em identidade de circunstâncias, nos traumas cerebrais da cólera ou do colapso nervoso, da epilepsia e da esquizofrenia, como em tantas outras condições anômalas da personalidade, vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, mas em caráter de energias degeneradas, que correspondem às turvações mentais que as provocam. Se no parágrafo anterior nós vimos aqui a atuação da mente para a manutenção do nosso corpo, nós vemos agora nesse parágrafo a atuação da mente no prejuízo para o nosso corpo. Quando ele coloca aqui, por exemplo, nos efeitos no cérebro, por causa desse estado psicológico desequilibrado. Então ele coloca traumas cerebrais da cólera, lembrando que nós temos a cólera e nós temos o cólera, né? O cólera vem do vibrião, que é uma contaminação, né, da água, da alimentação que nós temos, né? E a cólera é esse estado emocional desequilibrado, que é realmente uma grande explosão, não é algo que acontece, né, com o passar do tempo, é aquele estado emocional que sofre aquele impacto e rapidamente, então, no seu efeito, faz com que o nosso organismo acabe se descompensando. Tanto é assim que nós temos pessoas que têm ali acidentes vasculares cerebrais, tem ali o infarto e outros tipos de colapsos no organismo por causa desse estado desequilibrado da mente. Assim como ele coloca a epilepsia e a esquizofrenia também, e ele chama isso aqui de condições anômalas da personalidade. Então vamos encontrar essas mesmas fermentações no campo das células, embora seja ali então o efeito da mente. A mente então vai fazer com que as células, nessa sua estrutura mais específica, ele vai então provocando também essas alterações no seu funcionamento. Mas nesse caso então, ao contrário do que nós vimos anteriormente, nesse caso, vai então das energias degeneradas, que correspondem às turvações mentais que as provocam. Essas turvações mentais significam, então, esse estado desequilibrado da mente que atua sobre o nosso organismo. Didima colocou para nós, né, incrível isso, né, quanto temos de avançar até alcançar a manipulação dessas energias para a nossa autocura, né? Sim. Então o processo de cura e de autocura, para que a gente trabalhe isso, Didima, de cura e autocura, é necessário primeiro que nós entendamos a fonte das doenças, né, a causa das doenças, que é a própria mente. Para você curar, para você tratar uma doença, você tem que entender a sua origem. E aí então nós sabemos que a mente desequilibrada provoca isso no nosso corpo, seja de uma forma imediata, seja de uma forma a longo prazo. Quando então nós descobrimos a causa, nós somos capazes de trabalhar os efeitos. Mas hoje nós imaginamos, né, você faz um tratamento de autocura visando aqueles sintomas e aquela patologia, mas você não se harmoniza para você viver isso no decorrer da sua existência. Então nós até temos essa descoberta e tal, já temos ali várias filosofias que falam sobre isso, né, que uma vida harmonizada, uma vida saudável, vai trazer para você ali uma saúde orgânica, assim como também um equilíbrio emocional muito mais sólido. Para nós isso aí acaba sendo algo ocasional, mas realmente nós vivemos desse modo harmonioso, ou harmônico, num mundo onde nós somos estimulados constantemente por essas energias desequilibradas, energias negativas, é sem dúvida nenhuma um grande desafio.
Porque, por um lado, você tenta fazer isso por sua própria conta. Por outro lado, você é constantemente bombardeado por esses estímulos. E aí, então, há necessidade realmente de um grande equilíbrio. O Braço colocou, de vez em quando eu tomo um bom chá de graviola na premissa que ela faz a correção celular, né? Então, né, nós temos vários métodos. E o interessante também, Braço, é a gente ver de que forma que a ciência analisa, né, esses tipos de terapias, vamos dizer assim, né? Muitas vezes é mais uma terapia popular do que um tratamento científico, né? Então, são vários que nós vemos hoje, pessoas que mudam a alimentação, que tomam substâncias e tudo mais, né? Então, é uma questão de, com o passar do tempo, nós entendemos como as coisas realmente funcionam. O Hermes colocou aqui, né, ele chama a epilepsia e esquizofrenia com a mesma fonte do mal. Sim, ele coloca como estados da mente, né? Só para a gente ver aqui, né? Em identidade de circunstâncias, ou seja, em semelhança, nos traumas cerebrais da cólera, do colapso, da epilepsia e da esquizofrenia, como tantas outras condições, vamos encontrar essas mesmas fermentações. Então ele coloca inicialmente aqui também que pode ser causa, pode ser efeito. No caso da epilepsia e da esquizofrenia, provoca essas alterações nas células, que são, nesse caso, né, traumas cerebrais. Ele não entra aqui no campo moral, qual é a causa espiritual, né, para o espírito vivenciar isso. Ele fala do efeito propriamente. Nós temos aqui, então, o próximo item, para finalizarmos, metabolismo do corpo e da alma. Vamos ver aqui, então, como é que a alma trabalha esse metabolismo. O metabolismo subordina-se, desse modo, à direção espiritual, tanto mais intensa e exatamente, quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento que disponha. E em plena floração da inteligência, podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma, porquanto raciocínio organizado é pensamento dinâmico, e com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja de si mesmo forças criadoras e renovadoras, forjando desse modo, na matéria, no espaço e no tempo, os meandros de seu próprio destino. Né? Então aqui o texto acaba de Pedro Leopoldo, portanto aqui uma psicografia do Chico, de 9 de fevereiro de 58. Mas o que nós vemos aqui então é um item pequeno, né, que fala aqui sobre metabolismo da alma e do corpo. Só um instantinho, deixa eu pegar aqui. Ele coloca então aqui o metabolismo da alma e do corpo. Então ele põe: o metabolismo subordina-se desse modo à direção espiritual. Então é essa direção espiritual, a lei de causa e efeito, atuando sobre todos nós, que vai trazer para nós, né, essa capacidade que nós temos de administrar, de gerenciar esses processos que acontecem no nosso corpo. Por isso ele coloca, né, tanto mais intensa e exatamente, quanto maior a cota de responsabilidade do ser pelo conhecimento e discernimento que disponha. Então, quanto mais capaz o espírito é de se conscientizar da sua realidade espiritual e do objetivo da sua existência aqui no mundo, mais equilibrados são esses processos que acontecem no nosso corpo. Então, a relação espírito-corpo, mente e corpo, acaba sendo uma relação direta. E ele coloca para nós também, né, que nós podemos identificá-lo não apenas no embate das forças orgânicas, mas também no domínio da alma. Porquanto raciocínio organizado é pensamento dinâmico, e com o pensamento consciente e vivo, o homem arroja para si mesmo forças criadoras e renovadoras. Então vamos lá. Conforme o tempo vai passando, nós vamos então, inicialmente, nós vamos vivendo a partir dos nossos instintos. Então, instintivamente, nós vamos
vivendo aqui no nosso mundo material, procurando a satisfação das nossas necessidades imediatas, da mesma forma que acontecem com os animais. Acontece com os animais, então, eles vão sobreviver, com a sua inteligência rudimentar e com seus instintos, eles vão procurar então se adaptar no meio que eles vivem, eles vão procurar ali seguir aquela trajetória, né, de crescer, se desenvolver, reproduzir e depois morrer. Conforme nós vamos chegando no reino do homem, no reino nominal, nós vemos então ali o princípio inteligente apresentando já elementos muito mais concretos no campo da razão, que com o passar do tempo tende a superar os instintos. Mas no início dessa jornada ele começa a viver de um modo ainda rudimentar. É a inteligência, ainda que tentando satisfazer ali as suas necessidades imediatas, não é capaz de traçar ali longos raciocínios. Mas ele começa já a ter ali, né, um afloramento no campo das emoções, no campo dos valores. E aí depois de uma longa trajetória, chegando, por exemplo, desde aquele princípio até os momentos em que nós vivemos agora, essa capacidade que nós temos então de desenvolver o nosso raciocínio e da mesma forma despertar a nossa consciência para essa outra realidade. Esse despertamento então vai trazer para nós as responsabilidades dentro do campo moral, que vai atuar na nossa vida social, que por sua vez vai atuar também na nossa própria trajetória espiritual. Porque nós vamos pensar então, tudo aquilo que eu faço agora vai me trazer uma consequência. Inicialmente nós pensamos na consequência dentro do ambiente social, que nós somos regidos por leis, regidos por regras, e cada vez que nós nos desviamos ou nós infringimos então esse nosso comportamento aqui no nosso mundo, nós vamos então sofrendo as consequências. Conforme nós vamos despertando a nossa consciência e avançando agora para o campo espiritual, não que nós tenhamos, não é uma questão de religiosidade, porque muitas vezes nós pensamos apenas na religião como uma forma de nos conectarmos com Deus, mas nós não nos damos conta sobre a nossa realidade espiritual. Quem somos nós exatamente? Né? Porque a ideia que nós temos nós vivemos aqui e nós temos que viver ali junto de Deus. Então eu vou utilizar o melhor caminho, que para mim é conveniente, de fazer com que quando terminar essa minha existência eu volte então para o mundo espiritual e me aproximo de Deus. Ou não, dependendo do dogma. Mas percebem que nós não tivemos ainda essa consciência de quem realmente nós somos. De pensarmos, bom, eu sou um indivíduo que vive aqui agora e que depois que eu morrer eu vou então para o céu, ou vou para qualquer lugar no mundo espiritual. Mas nós não pensamos, bom, eu sou um princípio inteligente que vem evoluindo durante milênios, encarnação após encarnação, acumulando experiências, desenvolvendo meu intelecto, desenvolvendo valores, sendo submetido a uma lei de causa e efeito que vai me impulsionando para esse progresso. Vou tendo cada vez mais consciência de mim mesmo e, consequentemente, também tendo mais consciência sobre o próprio mecanismo que rege a minha presença aqui no mundo, aqui no universo, não apenas no mundo material, mas no universo como um todo. E aí então eu vou me elevando espiritualmente, vou galgando cada um desses degraus evolutivos, né? Cada etapa vai me colocando numa posição melhor, numa posição mais elevada. Isso porque a gente lembra que o espírito ele jamais retrograda, mas ele sempre evolui, ele pode ficar estacionado em determinados momentos, mas até mesmo esse estacionamento faz parte do seu processo de evolução. E aí então, conforme a gente vai despertando a nossa consciência, nós vamos então atuando de acordo com essas leis que nos regem. Porque aí então eu não vou agir instintivamente e ver o que a lei me traz de volta, mas eu vou começar então a atuar de acordo com essas leis. E isso vai fazendo com que a minha evolução se torne cada vez mais efetiva e cada vez mais rápida também. É o que a gente lembra, por exemplo, daquela expressão, né, disciplina é liberdade. Quanto mais o espírito se disciplina dentro do campo moral, mais liberdade ele tem para poder se desenvolver. Quanto mais rebelde ele se encontra, mais restrito ele também se apresenta. Porque essa rebeldia vai trazer efeitos. E a sua liberdade vai sendo então
podada, vai sendo então tolhida pelo fato dele ter essa responsabilidade de se reharmonizar. E aí então ele vai ter restrições no campo moral, no campo emocional, no campo físico, no campo social. Ele vai ficar restrito àquela experiência para que ele possa se reharmonizar, exatamente por causa da rebeldia que provocou esse desequilíbrio. Agora, quando o espírito então se apresenta disciplinado, ele tem então ali mais liberdade de atuação, porque essas restrições não vão impedi-lo, porque ele pode crescer do modo como ele desejar, já que o seu desejo está pautado nessa disciplina. Então nós percebemos que não basta a gente simplesmente se conscientizar, né, dentro daquela máxima da filosofia que diz penso, logo existo. Não é o suficiente você ser um ser senciente, saber que você existe, saber que você pensa, saber que você tem desejos. É importante que você se conscientize também, que nós nos conscientizemos a respeito da nossa natureza espiritual e entendermos esse longo processo de evolução que nós estamos vivendo. Que é isso, felizmente, que a doutrina espírita nos proporciona. Lamentavelmente, nós não temos capacidade de abranger todo esse conhecimento. Porque nós estudamos muito mais no campo da teoria do que na prática. Porque no campo da teoria, nós somos capazes de pensar exatamente nesse longo percurso que nós fizemos até agora, desde a origem da nossa condição primitiva, até passarmos por várias etapas, chegarmos até aqui, olhar para o infinito e ver ali, né, qual é a direção em que nós estamos evoluindo. Isso no campo da teoria. Porque na prática, o fato de nós estarmos encarnados e termos aqui a nossa consciência limitada, para vivermos aqui apenas nesse ambiente onde nós estamos, isso dificulta essa nossa percepção. E é exatamente isso que acaba limitando grande parte, a esmagadora maioria, né, da humanidade, que não consegue viver esse campo abstrato. Só consegue viver o campo prático. De pensar, por exemplo, eu vou ser uma pessoa boa, porque no futuro eu vou para o céu. Ou seja, isso é o campo da fé. E a fé, ela não é prática. A fé, ela acaba sendo para nós ali, né, aquela expectativa de que as coisas aconteçam dessa forma. Mas o mundo material para nós, ele acaba sendo um mundo que exige de nós ações práticas para a nossa própria existência, para a nossa própria manutenção. Então eu posso até acreditar em alguma coisa, mas o meu comportamento vai ser outro diante das situações da vida. E é por isso então que, né, que não importa se você acredita em Deus, o que importa é que na verdade é o seu comportamento agora. Porque se você vive pensando ali com a mente, por exemplo, com a cabeça nas nuvens, né, sem colocar os pés no chão, você acaba sofrendo as consequências exatamente por não conseguir percorrer essa trajetória de um modo concreto, de um modo produtivo. Então o mundo material para nós é a nossa realidade a princípio, e é aquela que é mais contundente, é aquela que é mais influente nas nossas decisões. Mas aí conforme a gente vai então despertando a nossa consciência, a gente sim vai vivendo essa prática do cotidiano, mas vivendo de um modo mais direcionado, exatamente porque nesse campo abstrato a nossa consciência já começa a ter um entendimento maior. Já não se torna mais apenas uma fantasia, um campo de fé. Ele se torna algo real porque a nossa razão começa a ter essa compreensão. Mas o mundo todo não é assim. Basta nós olharmos aí pelo mundo afora tudo o que está acontecendo. Se as pessoas estão preocupadas com o futuro espiritual delas. Na verdade, elas estão querendo fazer com que a vida agora, essa vida presente, seja a melhor possível. E aí então a gente vai agindo de acordo com os nossos impulsos. É por isso que nós vamos encontrando tantos e tantos desequilíbrios. São guerras, são conflitos, são sofrimentos que as pessoas vão vivendo, porque elas agem sem pensar nas consequências e depois vêm as consequências e provocam esse sofrimento. Então nós ficamos presos nesse círculo vicioso em querer viver de um modo intenso, viver ali com ações práticas e trazendo consequências dolorosas pelo fato de nós vivermos de um modo desequilibrado. Agora, quando a gente começa a pensar, bom, eu sei que eu sou um espírito imortal, isso para mim é uma convicção. Já não é mais uma questão de fé.
Porque a gente lembra que a doutrina ela acaba se fundamentando exatamente nisso. A grande preocupação de Kardec de falar para nós do mundo espiritual não era apenas dizer que nós somos espíritos imortais e que a vida continua. Foi exatamente fazer com que os espíritos viessem dizer para nós que essa realidade já não é mais uma fantasia. Marral colocou, né, a fé é uma coisa desprezível? Não, a fé ela é o embrião dessa percepção da nossa verdadeira realidade. Porque a fé ela pode ser uma fé fantasiosa, como ela pode ser uma fé racional, que o Braz ali colocou como fé filosófica, porque não basta apenas você acreditar, é importante que você tenha esse entendimento de que essa realidade não é apenas uma questão de crença, essa realidade é uma convicção. Agora, baseado em que vem essa convicção? Nós vemos então ali tantas e tantas filosofias espiritualistas que vão trazendo para nós uma imagem do mundo espiritual onde cada um acredita numa coisa, mas acredita em que exatamente? Baseado apenas nas nossas interpretações. E agora a gente se pergunta, mas será que essa é mesmo a realidade que nós vamos encontrar? De que modo que você pode transformar essa sua fé em algo realmente racional, que você pode direcionar as suas ações? Aí então o grande conflito que nós estamos tendo, né? Não, pelo contrário, né? A fé ela é um fruto da própria crença. Você acredita em alguma coisa e essa sua determinação em cima dessa crença é que move a sua fé. É o que te faz ser movido por essa fé. Mas você precisa ter muito cuidado, porque se a fé não for bem direcionada, você vive num campo realmente de fantasias. Nesse campo de fantasias você não consegue se planejar o que eu posso fazer agora para poder viver nesse futuro. E é então que nós temos esses dois conflitos entre a vida prática e a vida do campo da fé. Quando você começa a unir os dois, aí sim você começa a direcionar de fato as suas ações. Dudu colocou, né, some o seu passado com o seu presente e veja que ainda falta muita coisa ao seu futuro. Você ainda tem muito tempo para concluir a sua missão, né? Então, mensagem que chegou, Dudu? Então, é um planejamento que nós vamos fazendo, né? Fazendo ali exatamente essa equação. Você vê ali as ações do passado, que nós não somos capazes de sondar o passado, mas nós somos capazes de ter uma ideia a partir daquilo que nós vivemos hoje. Porque o passado nós não nos lembramos dos fatos, né? Aquilo que eu sempre trago aqui para as nossas reflexões. Você não se lembra dos fatos, mas você se lembra das impressões que esse passado causou, de acordo com suas tendências, de acordo com a sua realidade. Então a gente lembra sempre, né, que nós temos ali o passado que já foi, mas deixou as suas impressões. O presente, nós sofremos os efeitos dessas impressões e ao mesmo tempo somos capazes de fazer um novo planejamento. Dentro daquela passagem atribuída ao Chico, né, que você não pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas você pode começar agora e fazer um novo fim. Então ele coloca esse passado, claro, né, que essa mensagem, essa ideia, ela foi trazida para nós pensarmos na nossa existência atual. Esse passado não longínquo, né, mas muitas vezes que traz para nós ali dores, arrependimentos e tudo mais, mas nós podemos pegar essa mesma ideia e colocar na nossa trajetória toda. Pensarmos na essência daquilo que nós estamos vivendo hoje, nas impressões do que nós estamos vivendo do passado e fazer escolhas diferentes. E agora pensando nesse futuro. Mais uma vez, não baseada numa fé cega, fantasiosa, mas numa convicção. Porque eu tenho consciência de que eu sou espírito, um espírito imortal. E eu tenho consciência também de que as minhas ações no presente vão interferir no meu futuro. Então hoje nós podemos juntar o passado com o presente e começar a agir de um modo diferenciado para construir esse novo futuro. E certamente é uma construção demorada, uma construção trabalhosa, longa, mas certamente é uma construção efetiva, desde que nós tenhamos essa visão. E acho que o exemplo mais claro que nós podemos ter do que significa, né, o presente, o passado e o futuro,
Nos estudos, por exemplo, do livro Céu e Inferno, que nós já fizemos, daquelas tantas entrevistas que nós tivemos oportunidade de estudar, onde nós vemos ali espíritos que viveram de modos mais variados e depois vieram trazer para nós um depoimento de como eles estão no mundo espiritual. E ali nós podemos projetar também qual é o futuro desses espíritos, se eles continuarem se comportando daquela mesma forma ou se eles mudam o comportamento. Então, estudando tudo isso, por isso então que a doutrina ela tem para nós esse aspecto mais racional, porque nós não imaginamos como as coisas serão no futuro. Os espíritos vieram dizer como as coisas já estão. E aí é uma questão de nós fazermos ali os paralelos. Se aquele espírito se comportou daquela forma e ele se encontra naquela condição, eu que tenho um comportamento semelhante, eu posso então chegar naquela mesma condição. Eis aí a grande questão. A Angelina colocou, né, fé inabalável é aquela que encara a razão em todas as épocas da humanidade, né, passagem lá do livro A Gênese, que Kardec apresentou para nós a respeito dos caracteres, né, da doutrina espírita. Então é exatamente isso. Então eu posso ter essa convicção de como as coisas serão a partir desse entendimento. Porque se nós nos basearmos apenas na fé, nós temos, por exemplo, no mundo hoje, mais de 90% da população mundial ela se sustenta por uma fé. Mas essa sustentação não corresponde ao comportamento que nós temos no dia a dia. Tanto que nós vemos assim, né, que todas as nações trazem os seus desequilíbrios e todas as nações trazem ali, né, as suas bases de crenças, de filosofias espiritualistas, mas nós vemos uma incoerência entre aquilo que você acredita e aquilo que você vive. E será somente através da unificação desses dois pensamentos é que você vai, de fato, conseguir viver conscientemente como espírito imortal. E aí você vai entender, bom, a minha existência aqui hoje, ela não é uma existência ocasional. Ela é uma existência que ela foi planejada e ela tem uma razão de ser. Ela tem um sentido. E esse sentido precisa ser bem trabalhado e bem direcionado para que tenha, assim, um efeito proveitoso para todos nós. O Brás colocou, né, choca a razão até de alguns espíritas quando dizemos que a vida intraterrena tem até organização, mas tudo isso, Brás, depende muito de estudos. Né? Então, assim, enquanto nós ficarmos com essas informações, elas não forem estudadas, não forem detalhadas, elas ficam ainda no campo das percepções individuais. Por mais que por exemplo, cada um de nós tenha tido uma experiência no campo espiritual, essa experiência só será compreendida quando ela for bem estudada. Quem serão esses indivíduos, de onde eles vêm, por que eles vivem dessa forma, como é possível modificar, qual é exatamente essa realidade, somente através do estudo. Por isso que a doutrina espírita ela não se pauta apenas nas crenças individuais. Ela se pauta nesse conjunto de conhecimentos que vão sendo estudados e difundidos. Então temos muita coisa, não apenas com relação, por exemplo, às estruturas sociais, digamos assim, intraterrenos, mas em todos os outros campos, né? No campo espiritual como um todo, no universo como um todo. Ainda tem muita coisa para ser aprendida. O Marral colocou, a razão de hoje não é a mesma de amanhã. Não, a razão é a razão, né, Marral? O que a gente pode colocar é que o conhecimento de hoje não será o mesmo de amanhã, porque a razão é um processo. Não é uma aquisição, você desenvolve a razão, né? Então a razão é sua capacidade de raciocinar em cima das ideias. E nós vamos raciocinando em cima daquilo que nós temos hoje à nossa disposição. Então, quanto nós vivemos assim muito no campo, nesses dois intermédios, né? Entre a razão e a fé. A fé é a crença pessoal de cada um. E a razão é a capacidade que você tem de analisar tudo isso. Nós vivemos assim numa balança, podemos dizer, em que num prato você tem a fé e no outro você tem a razão. Para cada um essa balança tem uma medida. Para uns a fé está muito mais pesada, muito mais encorpada do que a razão. Para outros é o contrário. Então nós vamos ali encontrando o equilíbrio entre os dois.
Agora, cada um realmente, isso é muito individual, isso é muito subjetivo, dependendo muito da experiência que cada um vivenciou. O Dudu colocou ali em cima, mostra a razão da sua vinda, trazendo nesse seu novo começo da sua vida, que tudo que foi mostrado antes cresceu e cada vez aumenta mais na sua produção de missionário do bem. Seja útil agora. A relação tempo contigo é a melhora substancial ao seu ser que mostra, sem rapidez, que tudo chegará na hora certa. Espere com calma, sem pressa, tudo na sua hora, no seu tempo. O seu tempo é agora, tenha calma, né? Então isso para todos nós. Exatamente, né? Esse é o melhor momento, né? Então pensarmos, né, o tempo e o espaço mais importante de nossas vidas é o agora. São aqui, é o agora, né? Porque é nesse momento que nós vamos aqui trabalhar o passado e começar então a projetar, a definir o nosso futuro, né? Mal colocou, somos egocêntricos e vaidosos, né? É característica da nossa condição ainda de espíritos em desenvolvimento. Nós ainda temos essa ideia de que as nossas percepções são as mais corretas, o egoísmo que permeia entre nós faz com que nós tenhamos essa ideia. Mas a realidade é que nós vamos então desenvolver melhor a nossa razão e ao mesmo tempo a nossa capacidade, os nossos valores para fazer com que nós vivamos realmente de um modo equilibrado, em conjunto, em comunidade. É parte de um processo, é por isso que nós vivemos hoje esse grande caos que nós estamos vivendo, né? Então vamos lá, pessoal, encerrando por aqui o nosso estudo, concluindo aqui mais esse texto, aqui Dudu colocou, né, o passado nunca estará esquecido, ele vive dentro de ti, absorva o seu momento atual, né? Então, eis aí a grande lição para nós, né? Então, nós somos, eu me lembro de Maíse Braga, que é uma palestrante lá da Comunhão Espírita de Brasília, ela disse que nós somos o passado em forma de presente. Então essa é uma grande realidade, né? Nós somos tudo aquilo que nós vivemos até agora, com os nossos acertos, com os nossos erros, enfim, tudo isso faz parte desse nosso processo de aprendizado. Encerrando por aqui, meus amigos, o nosso estudo de hoje, nós vamos para o nosso próximo capítulo, Evolução e Cérebro. Então nós saímos agora da parte do metabolismo, e vamos entrar agora em cérebro, né, que também vai ser um grande desafio para nós. Formação do mundo cerebral, girencefalia e licencefalia, fator de fixação, reflexos tipos, formação dos sentidos, visão e audição, microcosmo prodigioso. E aqui essa mensagem vinda de Uberaba por Valdo